Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Carnim e fui convidado para compartilhar neste vídeo com vocês algumas reflexões sobre como pensar ou produzir projetos interdisciplinares para o ensino fundamental 2. E para estruturar esse nosso diálogo, então, eu pensei em apresentar 5 princípios-chave para que a gente possa pensar em projetos interdisciplinares para esse contexto. E eu gostaria de retomar um princípio que eu acredito que seja de amplo conhecimento, né? Mas que é essencial que seja explicitado nesse momento, que é um projeto interdisciplinar deve sempre considerar temas ou deve partir de temas de interesse dos nossos estudantes que sejam apropriados à realidade e ao contexto escolar. A participação dos alunos, então, na eleição, na definição desse tema, é um primeiro passo extremamente importante para a definição, né, para a construção de um projeto interdisciplinar. E uma dica, então, para esse primeiro passo se concretizar na escola, é a partir de uma discussão com os alunos que possamos construir em conjunto com eles uma pergunta de pesquisa relacionada a esse tema, né, que a gente elegeu para o nosso projeto interdisciplinar. Uma curiosidade, algo que nos movimente ao longo desse projeto na busca de respostas a essa indagação. E nesse sentido, um segundo passo importante é que a gente acolha a curiosidade dos estudantes, ou que a gente a desenvolva, aguce essa curiosidade, para que ele expresse isso e se relacione mais claramente, né, com essa temática, se envolva, se motive no desenvolvimento deste trabalho. E uma dica, então, ou uma sugestão para esse momento, é que possamos formular hipóteses, né, a respeito dessa pergunta, dessa questão que estamos tratando, e que registremos essas hipóteses em um diário de campo, seja ele físico ou virtual. Nesse momento, então, acho que é super importante considerar o uso de diferentes tecnologias, como um drive compartilhado, para que a gente possa fazer isso acontecer presencialmente ou em maneira remota. Um outro princípio que eu considero essencial é que o planejamento desse projeto interdisciplinar seja feito em constante diálogo. Diálogo com os estudantes, que podem propor atividades, se envolver na realização dessas atividades, mas também com os colegas e demais professores, né, que a gente planeje juntos, não apenas cada um trazendo as contribuições da sua área isoladamente. Nem sempre temos esse espaço fisicamente, né, construído na escola, favoravelmente a esse momento conjunto. Então, uma dica que eu poderia dar nesse momento é utilizar diferentes recursos de interação assíncrona, como um drive compartilhado, ou mesmo de interação síncrona, como aplicativos de mensagem instantânea, para que a gente possa produzir conjuntamente atividades ligadas ao projeto. Um passo que eu considero que não pode ser jamais esquecido é que um projeto dessa natureza mobiliza diferentes conhecimentos de diferentes áreas. E todos eles têm que ser articulados em torno de como construir ou formular respostas a essa nossa pergunta. E todos os saberes aqui importam e podem contribuir para isso. E uma dica, então, é que a partir dessa reflexão conjunta, e cientificamente embasada, então que as áreas contribuam com as especificidades do seu campo de saber, que a gente possa produzir respostas a essa pergunta, né? E essas respostas também devem ser registradas naquele diário de campo e, em alguma medida, ir confrontando, reafirmando as hipóteses que construímos de partida. E, por fim, um projeto interdisciplinar, eu penso que ele merece ganhar o mundo. A sala de aula é um mundo, os resultados desse trabalho devem sim ser socializados em sala de aula, mas eu penso que ele também pode ser socializado num espaço mais amplo, para além da sala de aula e, eventualmente, até para além da escola. Então, uma dica é pensar em disseminar em diferentes formatos e espaços as aprendizagens construídas na realização desse projeto, seja por meio de recursos digitais, como produção de vídeos, podcasts, textos que circulam em redes sociais, mas também em cartazes, em meios impressos, em apresentações, em momentos coletivos da escola, mas que essas aprendizagens, então, sejam socializadas e fomentem novas aprendizagens
eventualmente novos projetos interdisciplinares. São 5 passos, né? Muitos outros podem ser somados a eles, mas acredito que a partir desse primeiro movimento, possamos pensar em projetos interdisciplinares que se desenvolvam nesse momento nas escolas.